Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Terminamos aqui a primeira parte da reunião e dando continuidade, a gente vai chamar o nosso irmão Isaac, que vai continuar o encargo que o Senhor tem dado a ele. Enquanto isso, vamos orar e pedir que o Senhor seja conosco. Senhor, nós te agradecemos por sua bondade, por suas misericórdias, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa manhã, anunciando a sua morte até que o Senhor venha. Te agradecemos por essa tão grande salvação e nos encomendamos a nós mesmos ainda nessa manhã, pedindo que o Senhor seja poderosamente com a vida do nosso irmão Isaac, que o Senhor possa usá-lo apenas como um vaso, como um canal, para transmitir aquilo que está no teu coração ao nosso coração. Que o Senhor dê graça ao que fala e graça também aos que ouvem, que juntos possamos contemplar a pessoa do Senhor e juntos possamos receber de Ti, no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos guarde de toda obra do maligno, debaixo do Seu sangue, debaixo da Sua autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos conduza de maneira que haja edificação, Senhor. Que isso, de fato, seja acrescentado em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os avisos vão estar comigo, então peço aos irmãos que possam me procurar antes do término da reunião. Amém. Deus seja contigo. Paz, irmãos, bom dia. Pedir aos irmãos mais uma vez paciência aí para me aguentar ouvir um pouquinho aí. Mas amém, o Senhor é soberano, né? A gente tem mais um minuto de oração e dar continuidade aí ao sentimento. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia nos lembrar que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor fez uma obra completa, uma obra que nós não merecíamos e nós não poderíamos fazer. Mas somos gratos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou à mercê do pecado. O Senhor nos resgatou, pagou o preço e restaurou nossa comunhão com Deus. Muito obrigado, Senhor. Abra nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos entender, compreender a palavra e aprender do Senhor mesmo. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dando continuidade àquele sentimento que eu iniciei falando com os irmãos sobre Gideão. Está lá em Juízes, começa o relato, né? Começa em Juízes 5. Os irmãos podem abrir aí. Primeiro, agradecer aos irmãos, né, pela paciência que os irmãos têm tido comigo em ouvir e em ajudarem também, né, foi bastante satisfatório. Durante a semana, alguns irmãos me corrigiram, me deram algumas orientações, né, pediram para eu falar mais devagar, pegar mais referências. E amém, como eu falei, estou aberto para aprender com os irmãos. Não quer dizer que estou falando aqui que sei mais que os irmãos, já falei isso aqui diversas vezes. Estou diante de irmãos que me ensinaram e me ensinam ainda até hoje, né? E glória a Deus pela vida da igreja. Eu fiz uma linha do tempo para lembrarmos novamente do que foi falado aqui nesses meus dois últimos compartilhados. Primeiro, começa lá em Juízes 5:32. Os irmãos sabem que o período de Juízes na história é um período que o povo de Israel estava vivendo uma gangorra espiritual. Ora Israel estava bem, progredia, e ora caía, pecava. A gente vê lá diversas vezes lá no livro de Juízes passagens dizendo assim: e o povo do Senhor fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, ora Israel está em cima, ora Israel está embaixo. E é um relato que traz bastante significado à nossa condição, porque nós também, enquanto homens aqui, também temos esse período de oscilações. Às vezes nós estamos bem na fé, estamos lá embaixo, às vezes estamos alto, nessa gangorra espiritual. E a história de Gideão é uma história que eu peguei com um pano de fundo aqui, porque tem algumas características importantes. Eu não estava seguindo a leitura expositiva, falando do versículo e trazendo, o meu sentimento, na verdade, foi uma mensagem específica, hoje, com a ajuda do Senhor, permitindo concluir e trazer essa mensagem, mas a minha ordem de leitura aqui não foi seguindo os fatos, né, porque é uma história bastante conhecida, os irmãos todos conhecem a história de Gideão, como foi feita ali, como foi que o Senhor deu.
Então, eu vou fazer uma cronologia aqui do tempo, com as referências bíblicas, para que os irmãos possam ver depois, pegar direitinho, e também, se quiser anotar também, ficar aí registrado, né? Então, vou lá. 5:32 começa com um relato lá dizendo lá que a terra estava em paz por 40 anos. Aí, no capítulo 6:1, Deus revela o motivo, né? Por que Israel caiu. No 6:7, relata lá que Israel clama ao Senhor. 6:11, Gideão está lá malhando trigo, e o Senhor levanta Gideão. O Senhor levanta Gideão para fazer essa obra. Em 6:14, Deus diz para Gideão: Gideão, vai na tua força. 6:15, Gideão olha para a condição dele. 6:16, o Senhor faz uma promessa para Gideão que ele feriria os midianitas como um só homem. No 6:18, Gideão, ele pede uma prova a Deus. Ele tem a primeira prova, né? Ele diz ao anjo do Senhor: se realmente eu vou vencer, espera um pouquinho aí que eu vou pegar um sacrifício ali. No 6:25, após o Gideão comprovar, ter aquela prova de que realmente é o Senhor que estava falando com ele, que manda ele ir para ele enfrentar os midianitas, Gideão está cheio de força e o pai de Gideão, Joás, ele tem um altar a Baal dentro de casa. Então o Senhor manda ele derrubar esse altar de Baal. Gideão está cheio de força, ele já comprovou que realmente era o Senhor que falava com ele, ele vai lá e derruba o altar na casa dele, do pai dele. No 6:27, relata lá que Gideão teve medo. E ele não fez ele não derrubou durante o dia. Ele esperou a noite, todo mundo dormindo. Ele vai lá e derruba. Então, mais uma prova de que Gideão estava com medo. No 6:32, o povo descobre que foi Gideão que derrubou o altar. E aí muda o nome dele. Diz a ele, chamam ele de Jerubaal, que quer dizer que Baal contenda com você. O povo ali queria pegar Gideão, para pegar Gideão, né, porque ele derrubou o altar do Deus deles. Então, o pai de Gideão pega e diz assim: se Baal realmente é Deus, deixa Baal contender, né? Porque se ele é Deus, derrubou o altar dele, ele vai revidar. Então, o povo pega e muda o nome de Gideão para Jerubaal, quer dizer, Baal contenda com você. Após esse fato, no 6:36, Gideão pega a segunda prova ao Senhor, porque ele fica com medo novamente. Quando o povo ameaça ele, diz que Baal vai contender, ele fica meio tendencioso. Então ele pede uma segunda prova ao Senhor. Ele pega uma lã, põe do lado de fora da casa e diz para o Senhor: se amanhecer essa lã estiver estiver molhada e a terra toda seca, eu vou saber que é o Senhor. E aconteceu realmente isso. De manhã ele pegou, a lã estava molhada e a terra toda seca. Gideão, não satisfeito, pensou assim: isso pode ter sido coincidência, né? Aí no versículo 6:36, ele pede 6:39, perdão. Ele pede uma contraprova. Olha, ele já tinha pedido sacrifício, depois pediu vela, ele faz ao contrário. Ele: olha, Senhor, se realmente é o Senhor mesmo que está me mandando fazer isso aqui, faz ao contrário agora aí. Molha a terra toda e deixa a lã seca. O Senhor fez. E no versículo 6:34 tem um registro que eu parei, até grifei aqui, deixei para deixar que é bem forte, que diz assim que: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E aí Gideão vai, a garantia, né? Teve três provas que realmente era o Senhor que estava falando para ele, e aí ele começa aquele processo de seleção que eu falei com os irmãos, que está relatado lá no capítulo 7, do 1 ao 7. Que é aquela seleção que ele faz dos 300, né? Começa com 32 mil, e aí a gente viu nos últimos compartilhados. Passando isso, quando o Senhor faz a seleção, fica 300 homens para combater. Gideão fica com medo de novo, porque ele imaginou, ele estava com 32 mil homens, agora estou com 300, vou para a guerra com 300, então ele fica com medo novamente, mesmo após as confirmações do Senhor. E Deus relata lá, é relatado lá, que o Senhor, percebendo que ele ficou com medo, manda ele no arraial dos midianitas, para ele mesmo testificar que ele ia ferir os midianitas com uma só mão. Esse relato está lá no 7:9, capítulo 7, versículo 9. Do 10 ao 25, é feito o relato da guerra, como é que foi feito a batalha, né? É relatado lá que Gideão não precisou nem levantar a espada,
Os midianitas, mesmo por si só, ele vai com tambores, né, sem espada na mão, faz aquela zoada, e o midianita acorda assustado, um mata o outro, sai todo mundo correndo, e não precisa nele usar a espada. Esse relato está lá no capítulo 7, do versículo 10 ao 25. E aí chegamos, no último domingo, no capítulo 8, versículo 1, quando Gideão é questionado pelos efraíns o porquê que ele foi para a guerra, e sem chamar o povo de Efraim para a guerra também. Então, foi o que eu falei no último domingo, né? Que a gente chegou nesse versículo aí. Bom, irmãos, é importante eu falar, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é importante eu falar que o Velho Testamento, ele não são histórias para ilustrar a Bíblia. São fatos verídicos e que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala do Velho Testamento, porque às vezes a gente vê algumas pessoas falarem assim, o Velho Testamento é sombra ficou no passado. É e não é. A questão, quando a gente diz assim, o Velho Testamento é sombra, a figura é bem essa assim. Imaginem os irmãos aqui, eu estou aqui, minha sombra está aqui, eu reflexo minha sombra, né? Então, os irmãos não vão saber se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou gordo, se eu sou bom. Vão ter uma noção do que é a coisa, né? Através da minha sombra. Não vai saber se eu tenho barba, se eu tenho cabelo comprido, não vai saber nada disso. Vão ter ali, é baixinho, é um pouco gordinho, é troncudo, mas não vão saber detalhes. Então, quando a gente diz assim que o Velho Testamento é sombra do próprio Senhor. Não é que o Velho Testamento é uma contradição. Não, a gente não pode dizer isso jamais, a gente não pode aceitar esse tipo de relato. A palavra de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente diz que o Velho Testamento é sombra, porque ali o povo de Israel não foi mostrado completamente o Senhor Jesus. Foram mostrados alguns fatos, algumas situações. A questão do bezerro, que teria que ser sacrificado, sacrifício. Não era a imagem perfeita do Senhor Jesus. Mas o povo já tinha uma noção do que precisava ser feito. Precisava ter derramamento de sangue, precisava ter um sumo sacerdote. Então, aos poucos, o povo via aquela questão da sombra, mas o que está relatado no Velho Testamento é a figura do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter isso bastante claro, né? Como o Luciano lembrou aqui hoje, né? Desde quando começou a história da igreja, ela vem sendo atacada e as pessoas vêm tentando descaracterizar, fazer uma coisa pejorativa com a palavra do Senhor. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar o relato de dizer assim, a história de Jonas é uma ficção. Não é uma ficção, é um fato, está na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Então nós não podemos aceitar esse tipo de relato de dizer assim, é para ilustrar. Não é para ilustrar, é um relato verídico que o Espírito fez questão de registrar para nós, para o nosso próprio ensino. Então quando a gente pega a história de Gideão, a história de Abraão, de Davi, a gente vai ver lá características bem semelhantes à nossa condição, como eu falei, né? Ter medo, ficar tímido, ficar cansado. São características ali que o Senhor vai utilizar para mostrar a nossa própria condição, né? Como nós temos aqui. É importante dizer isso, sei que os irmãos sabem, mas é importante lembrarmos isso para termos isso bastante claro. Então, irmãos, baseado nisso, aí eu queria ver com os irmãos aqui agora em Juízes 8, 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhe disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Que expressão grandiosa de Gideão, né? Primeiro a gente viu lá no 8.1, que Gideão ele reconhece para os efraíns que aquela vitória do povo de Israel não foi por meio dele, que ele não fez nada, foi justamente o Senhor fez, ele reconhece isso, né? Que mais fiz eu que vós? Ele reconhece isso. E agora no 22, Gideão novamente ele reconhece que foi o Senhor que fez a obra, que ele não é digno de dominar em nada. Ele reconhece, ele certifica ali que a obra foi feita pelo Senhor. Ele fala isso aqui. E aqui em diante aqui está justamente o sentimento que o Senhor me deu, a questão dessa mensagem que eu falei para os irmãos. Eu não estava com o encargo de trazer um texto, uma pregação expositiva para poder ver a palavra, mas sim uma mensagem. Eu falei sobre a questão
na seleção lá sobre a questão da kinésica, né? Que é quando a gente fala algo e faz outra coisa, tem uma ação diferente do que a gente fala. E aqui a gente vai ver mais um relato disso com Gideão também. Vamos seguir aí, a partir do verso 24. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam a capa, cada um, e deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram de 1.700 ciclos de ouro, fora os ornamentos em forma de meia-lua, e as arrecadas e as vestes de púrpuras que traziam os reis dos midianitas, e fora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofrá. E toda Israel se prostituiu ali por ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Se a gente pegasse esse texto aqui e lesse até o versículo 24, Gideão teria aqui uma vida grandiosa, né? Porque ele foi usado pelo Senhor, ele reconheceu a condição dele, ele viu que ele era o menor da tribo dele, o mais fraco, como a gente viu anteriormente. Ele reconheceu que não foi ele que fez nada daquilo, mas ele não parou por aí. E essa foi o sentimento, o encargo que veio no meu coração. Os irmãos aqui lá no 24 diz assim: disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. E quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque, como eu falei, o relato de Gideão é um relato nosso, é um relato. E agora sim, talvez seja uma exortação para nós, enquanto irmãos que estamos caminhando há mais tempo, que mesmo Gideão reconhecendo que o Senhor tinha feito a obra, mesmo Gideão reconhecendo a situação dele, isso não impediu dele de fazer um pedido. Fiquei remoendo sobre isso, essa questão. Por que Gideão vai fazer um pedido? Já que ele reconhece que ele não fez nada e foi o Senhor que fez. Que direito ele tinha de estar fazendo um pedido? Então, se isso aqui está registrado aqui, é para nossa advertência, né? Então, quando diz lá que Gideão fez uma estola, um éfode, aquela roupa sacerdotal, né, que os sacerdotes utilizavam, ele fez com ouro. Na cabeça de Gideão, talvez tenha passado isso, essa questão aqui de dizer que ele se achou merecedor daquilo. Ele não tinha direito, já que ele não fez nada, porque ele teve direito aos despojos da guerra. Então, quando eu li isso aqui, me saltou bastante aos olhos essa questão. Porque às vezes nós podemos estar numa situação bem parecida que a de Gideão. Reconhecemos que não fizemos nada, reconhecemos que fomos salvos pela graça, reconhecemos que nada que podemos fazer era suficiente, mas às vezes nós estamos cobrando direitos que não nos cabem. E isso é grave. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tive bastante medo e foi algo que eu até fiquei pensando, fiquei com medo de trazer, eu vou falar ser sincero para os irmãos, fiquei com medo de trazer à igreja esse assunto e ser mal interpretado, né? Porque não é minha intenção, de alguma forma, recriminar os irmãos, recriminar atitudes, recriminar nada disso. Quando eu vi isso aqui, para mim foi bastante pessoal. E de um tempo para cá, o Senhor me despertou a estar compartilhando isso com os irmãos. Mas eu entendo aqui que essa mensagem aqui, primeiramente, é para mim, como eu já falei com os irmãos, né? É primeiramente para mim e é algo que fala muito ao meu coração, porque às vezes eu posso estar dizendo, realmente o Senhor é soberano, o Senhor tem controle de tudo, mas as minhas atitudes não têm comprovado isso. Como eu falei, às vezes a gente diz, irmão, tem uma diferença enorme, né, de levar cargas uns dos outros na Bíblia, na palavra do Senhor, e a gente entender isso na mente, e a gente levar a carga de uns dos outros na prática. E a gente se une com os irmãos na prática. E essa foi a mensagem, o encargo que o Senhor queimou no meu coração acerca da história de Gideão. É uma história bastante conhecida, a gente vê muito falar sobre a força de Gideão, sobre, né, a fé de Gideão.
Mas aí a gente viu aqui nos relatos aqui que Gideão era igual a mim e a você, estava com medo, pediu prova a Deus, teve 3 provas e ainda ficou meio tendencioso, balançando. E quanto isso aqui não fala de nós, né? O quanto o Senhor já nos chamou, já nos mostrou que realmente o que é que tem que ser feito, já nos falou isso, nós já sabemos isso, nós falamos isso da obra do Senhor, mas as nossas atitudes, às vezes, é como a de Gideão, pedindo algo que não nos pertence, algo que não merecemos. Então, foi bastante temoroso, né, quando eu li essa passagem aqui, consegui enxergar, com a ajuda do Senhor, enxergar isso aqui. E aí remete àquela passagem, àquela parábola dos 2 irmãos que eu li no primeiro compartilhar, está lá em Mateus 21, 28, quando tem lá uma parábola que o Senhor fala, né, que tinha 2 irmãos, e o pai manda os irmãos irem, né, um disse que vai para a vinha, o outro disse que não vai, não vou não. Mas aí a Bíblia fala que um se arrependeu, que ele se arrependeu e foi, mas o que falou que ia, não foi. Aí o Senhor pergunta lá, qual desses aqui o pai se agradou? Então essa conexão aí a gente dá muita ênfase à questão da palavra, a gente sabe o poder da palavra, não estou desfazendo dessa questão, né? A gente sabe o poder da palavra, sim, mas o que a gente fala, o que a gente faz, ela tem que ter uma conexão. A gente não pode simplesmente falar, ter na mente e a atitude ser diferente. Excluir o papel do homem da soberania de Deus, isso não existe. Deus não precisa que a gente faça nada. A gente sabe, não podemos, nada do que eu fizer aqui vai ser serventia, mas isso não exclui o chamado que Deus tem para cada um de nós aqui. Como eu falei no último domingo, nós somos instrumentos do Senhor. E temos que estar com essa disponibilidade, com essa disposição. Às vezes a gente sai, quantas vezes eu mesmo saio de casa com o coração de dizer assim, não vou levantar para partir o pão. Aí chega aqui, o Senhor vai me usar para partir o pão? Ele pode chegar aqui e queimar meu coração. Mas esse não é o princípio. O princípio é a gente estar disposto a fazer a obra. Não é pelo fazer, pelo depender. Eu não vou aqui para a reunião para partir o pão, para dar a palavra, mas eu estou disponível para o Senhor me usar. E aqui em Gideão, a gente tem aquele relato que ele olha para a condição dele, isso também me chama muita atenção. Quando Isaías também, né? Jeremias, que ele olha para a condição dele também. Senhor, eu sou um homem puro de lábios, mas eis-me aqui, Senhor. São relatos importantes para a nossa caminhada, porque quando nós olharmos para a nossa condição, sempre que nós olharmos para a nossa condição, nós vamos ter impossibilidade de fazer a obra do Senhor. Com isso, eu não estou sendo leviano de forma alguma, né? A dizer que a gente vai fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Eu não estou falando isso. Estou falando que o Senhor ele tem que ter meios para fazer a seleção dele. Nós temos que estar disponíveis e o Senhor fazer a seleção. O que não tem acontecido, infelizmente, muito nos nossos dias. Nós estamos com esse sentimento, como eu falei agora há pouco, né? De já nos indispor para fazer o serviço. E aí, irmãos, o Senhor pode usar, porque Ele é soberano, mas eu acho que muito dificilmente, né? Falando isso baseado com as nossas próprias experiências. A gente sabe que tem um caso ou outro que o Senhor vai levantar, mesmo o próprio Jonas, né? Mesmo ele, quando ele se dispôs a fazer, o Senhor criou aquela situação, levou ele de volta para o chamado dele. Mas o padrão, né, que eu posso dizer assim, da coisa, antes de tudo, temos que estar disponíveis para o Senhor, estar dispostos para fazer o serviço ao Senhor. A história de Gideão aí falei até com os irmãos, a gente vê e às vezes programa uma coisa para falar aqui na hora, mas a hora esquece, né, dá um branco. E glória a Deus por isso, porque o Senhor fala o que Ele quer e tem que quebrar nossos paradigmas mesmo, nossas mentalidades, nossos sofismas. Tem que cair por terra mesmo, não é para falar aqui, não é lugar de expor minha opinião, não é lugar de expor o que eu penso, é lugar de falar a palavra do Senhor, o que o Senhor quer para falar. E glória a Deus porque a gente se esquece dessas coisas, de certas coisas, né, de falar. Mas eu não queria terminar essa mensagem aqui com a história de Gideão, porque a história de Gideão termina triste, né? Como a gente viu aí, infelizmente, no final da história, lá tem um relato que aquela atitude de Gideão se tornou um tropeço para Israel. Então, infelizmente, a história de Gideão terminou. Infelizmente não, né? Foi como o Senhor quis que fosse.
para nos ensinar, para nos corrigir. Mas eu não queria terminar aqui essa mensagem com essa passagem de Gideão. Eu queria terminar isso aqui com um relato para os irmãos que está lá em 2 Samuel 9. Não vou pregar para ler, mas os irmãos podem ver aí. 2 Samuel 9 é uma outra história bastante conhecida também nossa. A história de Mefibosete. Eu não vou ler por conta do tempo mesmo também, né, para não perder tempo. Mas os irmãos conhecem a história de Mefibosete. Filho de Jonatas, neto de Saul, herdeiro legítimo ao trono de Israel. Lá esse relato lá de 2 Samuel, Davi já é um rei que já está na sua plenitude, né, se posso dizer. Já está consolidado ali como rei de Israel. E aí tem um relato bastante significativo também para nós, que é o nosso relato de Davi chamando Mefibosete, filho de Jonas, que estava lá em Lodebar. O relato que tem lá é impressionante. Os irmãos conhecem, né? O próprio Mefibosete diz que ele é um cão morto. E Davi, rei consolidado de Israel, chama Mefibosete para comer na sua mesa, restitui a Mefibosete tudo o que ele tinha perdido. Os irmãos conhecem a história, estou apenas parafraseando. E é um relato também que é nosso. O próprio Senhor Jesus fez isso conosco. Nós lembramos isso aqui hoje, nessa manhã, de partir do pão, né? Nós estávamos ali com o Mefibosete jogados, tão mortos, imundos. E o Senhor Jesus, ele nos resgatou. Uma história bastante conhecida. Mas por que eu estou fazendo esse link com essa história de Mefibosete? Por quê? Eu imagino que, com base nesse relato de Mefibosete, imagino vocês, se Davi pedisse alguma coisa para Mefibosete, para ele fazer alguma coisa, você acha que ele não faria? Com a experiência que ele teve de saber que Davi, rei, lembrou dele, porque assim, pelo período histórico, o natural da coisa aqui era Davi matar ele, porque ele era herdeiro legítimo do trono. Então, pela história, pela coisa natural da coisa, era para Davi ter matado Mefibosete, porque ele era uma ameaça ao trono dele, naturalmente. Então, quando Davi chama Mefibosete, ele fica com medo, achando que Davi vai matar ele, e Davi tem uma atitude surpreendente, né? Tem misericórdia, age com misericórdia. Igualmente, mais uma vez aqui, a sombra do que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Nós, inimigos de Deus, o Senhor Jesus vem, o próprio Deus vem, entrega a vida dele de boa vontade e nos resgata. Então, os imundos, né? Mortos em delitos e pecados, o Senhor Jesus faz isso aí. Aí eu imagino que se Davi requisitasse algo de Mefibosete, com certeza ele faria de bom grado, por consideração a algo que Davi fez com ele, né? Imagine, o cara está lá jogado, era para morrer, paralítico, o rei chama para comer. A Bíblia fala que Davi trata Mefibosete como filho, ele todos os dias come com o rei. A mesma sombra, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, né? O mesmo relato nosso aqui. Mas aí ele pergunta, se Davi requisitasse a Mefibosete para Mefibosete lavar os pés de Davi, ele faria de bom grado. Faria de bom gosto. Se Davi pedisse a Mefibosete para sair andando daqui para lá, para Itapuã, ele iria de bom gosto. Ele é de bom grado, por consideração àquilo que Mefibosete fez. E aí eu queria terminar o meu partilhar com essa pergunta aos irmãos. Se o Senhor Jesus ele morreu, entregou a sua vida por nós, nós sabemos que não somos merecedores, que não temos direito a nada. O Senhor Jesus ele faz um pedido para nós, que é irmos e anunciar a palavra dele. O Senhor Jesus mandou, o que é que a gente vai fazer? Amém. Então, irmãos, eu não vou me prolongar. Creio que falei o que tinha que falar. Fica a mensagem para os irmãos. É importante a gente aprender como passar com o passado, né? Não que nossa história vá se repetir como a de Gideão, mas justamente esse relato está aqui para que nós possamos aprender com a história, com o próprio Senhor e fazermos diferente. Eu ia falar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos falar, nos trazer essa palavra. Que o Senhor possa queimar em nossos corações segundo o seu interesse, com
como o Senhor deseja. Se o Senhor mesmo não nos falar essas palavras, vai ser perda de tempo aqui, Senhor. Somente o Senhor pode nos mostrar, nos revelar aquilo que o Senhor deseja na Tua palavra. Continua nos falando, Senhor. Desperta o Teu povo. Desperta, abre nossos olhos, Senhor. Nós somos aqui pecadores remidos pelo Teu sangue, mas estamos disponíveis, Senhor. Queremos declarar esta manhã que estamos disponíveis para fazer a Tua vontade, Pai. Queremos fazer segundo o Teu chamado, Pai. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Usa, envia-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda aí em Juízes capítulo 8, verso 23. Bem interessante o que o Espírito Santo didaticamente coloca nessa história para nós, para cada um de nós. O verso 23 diz: Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Então o pedido daquele povo ali era que Gideão e os seus descendentes pudessem dominar sobre a vida deles. Essa é uma característica natural do povo no geral. Eles preferem ser liderados pelo aquilo que ele vê do que ser liderado pelo aquele que eles não veem, e que nós temos consciência clara que é a pessoa do Senhor. O Senhor usou grandemente Gideão para trazer libertação para aquele momento ali. Mas aquele mesmo homem, interessante o relato que Isaac trouxe, aquele mesmo homem que o Senhor usou poderosamente para trazer benefício, libertação e direção da parte do Senhor, aquele mesmo homem, sem perceber, ele introduz algo que o Senhor não pediu para ele e que tinha semelhança com aquilo que o Senhor havia estabelecido anteriormente, e nós podemos apenas registrar como religião, a religião da estola sacerdotal, que levou o povo a se desviar da pessoa do Senhor. E no final da vida de Gideão, o povo se esquece dele, o próprio povo volta à idolatria contra a pessoa do Senhor. No final da vida de Gideão, ele não tinha nem mais lembrança daquela pessoa. Então, irmãos, didaticamente tem muita coisa para se falar dentro desse assunto, mas uma coisa que quero chamar a atenção dos irmãos. Não coloquem os seus olhos, não coloquemos os nossos olhos nos homens. Sabe por quê? Porque todos os homens, sem exceção, eles são falhos. E todos eles podem ser usados poderosamente por Deus, mas ao mesmo tempo, quando fazem coisas que Deus não pediu para fazer, eles são uma pedra de tropeço para o próprio povo. Então, o que ele falou aqui é extremamente importante. O Senhor vos dominará. E a outra coisa que o próprio Paulo combate lá em 2 Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 11 mais ou menos, 2 Coríntios. Ele diz assim: tolerais quem vos escraviza, tolerais quem vos esbofeteia, de boa mente tolerais. Nós não fomos, irmãos, chamados para poder estarmos debaixo de jugo de homem nenhum. Nós somos chamados para estarmos debaixo do jugo do Senhor. E lá em Mateus capítulo 11, claramente, o Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Se aquilo que o homem está mandando você fazer não tem a ver com o jugo do Senhor, você não tem a obrigação de obedecer àqueles que estão mandando você fazer aquilo que Deus não está mandando você fazer. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Esse tempo, o tempo do humanismo,
sem percebermos, estamos colocando o homem lá no topo das coisas. Então nós precisamos ver todas essas informações didáticas que o Senhor está trazendo e realmente precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ter uma visão bem clara, bem nova, bem viva da sua pessoa. É interessante que nós temos mais inclinação, pode dizer assim, domine sobre vós, mas não temos muitas vezes a inclinação de dizer, Senhor, domina sobre a minha vida. Entendeu? Algumas vezes procuramos irmãos, qual é a direção, irmão? Eu estou com dúvida com relação a esse assunto aqui, me dê direção na palavra para o que eu vou fazer. Nós temos muitas vezes mais essa atitude de ir em direção aos homens do que em direção à pessoa do Senhor. Então o Senhor nos ajude, é bem didático isso que o Senhor está trazendo. É como Isaac colocou, o Velho Testamento ele é sombra da realidade que é Cristo. Mas tudo que está aqui, irmãos, são fatos que didaticamente foram pensados pelo Espírito Santo para serem colocados diante de nós, para que, como diz a palavra de Deus, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então não coloquemos os nossos olhos nos homens, são falhos, e como disse o irmão Ernie alguns anos atrás, numa das conferências que ele teve aqui, quando o homem cai, irmão, muitos caem com ele. Mas quando os nossos olhos estão fitos na pessoa do Senhor, o Senhor nunca cai, o Senhor nunca cairá. Entendeu? Ele continua sempre aquele que ele é fiel, entendeu? Tremendamente fiel, e Ele é poderoso para nos socorrer. Amém? O Senhor nos ajude, possamos aí meditar no que o nosso irmão trouxe aí para nós nesses dias.